Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Por que será que a maioria das pessoas não percebe que tudo isso aqui não foi dirigido a bandidos, a malfeitores, a bêbados, a prostitutas? Nada disso foi dirigido a esses, a classe baixa da sociedade, né? Tudo isso foi dirigido a quem? Foi dirigido aos clérigos. Será que isso não deveria acender uma luz de alerta para nós? De ver que as repreensões do Senhor não eram contra a bandidagem, contra os malfeitores da sociedade, né? As repreensões dele eram contra os clérigos, contra aqueles que detinham a cadeira de Moisés, aqueles que tinham um lugar, uma posição de serem sacerdotes e intermediários entre Deus e os homens, aqueles que eram os guardiões do templo, e que davam mais valor ao ouro do templo do que ao templo em si. Mas o ouro não valia nada sem o templo. Era o templo que santificava o ouro. Não era o contrário. Então, hoje nós temos uma similaridade muito grande de todo o regime religioso, o sistema religioso, com aquele mesmo dos tempos do Senhor Jesus. E, infelizmente, muitos cristãos não enxergam isso, né? Não enxergam isso. Quando ele fala aqui dos sepulcros caiados mais adiante, por que o sepulcro era caiado? Eu sempre achei que era para ficar bonito, né? Para não dar a perceber que aquilo estava cheio de ossos. Talvez uma das razões fosse essa. Mas eu li um comentário que ele era caiado, bem branco, bem vistoso, bem brilhante no sol, para evitar que algum judeu tropeçasse no sepulcro, ou pusesse a mão no sepulcro, ou tocasse o sepulcro. Porque, segundo a lei, você tocar um morto ou um sepulcro fazia você impuro por algum tempo. Você era contaminado. Então eles tomavam esse cuidado de pintar com cal branca o sepulcro. Exceto aqueles, porque tem dois tipos de sepulcros, né? Tem dois tipos de sepultura. Você tinha os sepulcros caiados, que representava também a morte enfeitada, né? Porque até hoje existe o costume de enfeitar a morte. Não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos tem toda uma indústria de maquiadores e sistemas e métodos, inclusive para embalsamar a pessoa, para reconstruir uma face, por exemplo, com cera. Então, às vezes a pessoa morre num acidente, o rosto é reconstruído com cera, e que a hora que vê no caixão parece que está perfeito. Fez uma... Como é que chama aquele negócio que o pessoal faz hoje? Harmonização facial. Harmonização facial. Para mim fica igual mortificação facial, porque tem uns que parece que morreram e não levantaram. Mas então a ideia era sempre colocar flores, né, e enfeitar bastante o morto para não enxergar a morte nele. Mas tinha esse outro lado também do sepulcro caiado, que era como que uma forma de avisar os incautos para não tropeçarem no sepulcro, não pisarem e não colocarem a mão no sepulcro. Mas tinha um outro tipo de sepultura, que eram as sepulturas que o senhor fala numa outra passagem, que eram as sepulturas na grama, onde os homens pisavam sem saber que tinha alguém morto ali embaixo. Então, essa também era a forma de você esconder a morte, né? Mas aqui, esses homens aqui são chamados de
hipócritas. Lucas 11:44, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Então, sabendo que alguém tocando uma sepultura ficava tão contaminado, como pode alguém, e juntando a isso o fato do Senhor descer a lenha nos clérigos do seu tempo, como pode alguém hoje beijar um anel de um bispo religioso ou achar que as suas vestes sejam de alguma forma santas ou que possam transmitir algum tipo de sorte ou de santidade? Pelo contrário, qualquer veneração de homens, por mais que sejam considerados santos por alguma religião, é errada. É errada. Nós só temos um que nós devemos admirar acima de todos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim. Este que morreu numa cruz, esse que foi expulso do mundo. Por quem? Pelos bandidos, pelos malfeitores? Não. Expulso pelos religiosos. Condenado pela religião. Ele foi condenado pela religião. Mais adiante, o Senhor vai falar aqui do que iria acontecer com os que o seguissem, né? No versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis na vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Nós lembramos, isso aqui faz lembrar que Paulo estava perseguindo cristãos de cidade em cidade, indo para Damasco, para que sobre vós, Mateus 23:35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasses entre o santuário e o altar. Esse Zacarias não é exatamente o mesmo Zacarias do livro de Zacarias. É um outro Zacarias, é o filho de Baraquias, mas que foi morto no lugar assim mais proibido que poderia de assassinar alguém, entre o santuário e o altar, no templo. Eles assassinaram alguém no templo. E ele fala aqui, em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Então, isso aqui deveria alertar, deveria acender uma lâmpada de alerta, levantar uma flag, um aviso na mente de qualquer pessoa sincera e inteligente de que a pior classe que pode existir é a classe eclesiástica. Foi assim nos tempos antigos, do Antigo Testamento, tanto é que todos os profetas foram mortos. Os profetas foram mortos por quem? Pelos religiosos. E foi assim no tempo do Senhor Jesus. E ele vai aqui dizer que, no versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Porque no momento em que esses religiosos antigos haviam sido assassinos dos profetas, e os seus filhos agora reconheciam isso, quando ele fala no versículo 30, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Mas não, tá bom. Reconhecendo que esses assassinatos foram feitos por seus pais. Vocês têm o mesmo DNA, vocês ainda dão a linhagem. Assim vós mesmos testificais, no versículo 31, que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, reconheceram a culpa
e jogaram sobre a sua própria família a culpa dos assassinos, dos homicidas, dos profetas. E o Senhor coloca o alerta aqui: serpente e raça de víboras, no versículo 33, como escapareis da condenação do inferno? Não tem como, não tem maneira nenhuma. É uma sentença já lavrada contra esses. Todos esses homens aqui hoje estão sofrendo no Hades, aguardando a condenação eterna no lago de fogo. E ele, quando ele fala no versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que ele quis dizer com isso? Se os pais deles já vinham matando os profetas e os que eram fiéis a Deus, quanto maior seria o crime que eles iriam cometer, estavam prestes a cometer, de assassinarem o próprio Filho de Deus. E esses mesmos que diziam: não queremos que esse reine sobre nós. Eles estavam prestes a serem culpados de homicídio de ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou ao mundo em amor, em misericórdia e graça, mas isso era muito. Eles não estavam preparados para tudo isso, como se costuma dizer, né? Eles não tinham competência para receber esse homem perfeito aqui na terra. Porque quando entra um homem perfeito na criação, no mundo, tudo que é imperfeição aparece. Quando você levanta uma pedra na floresta, acho que todos aqui já tiveram essa experiência, né? Você levanta uma pedra, você toma cuidado, você levanta com a ponta da bota, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque embaixo estão escondidos os animais peçonhentos. Tem cobra, tem escorpião, tem lacraia, tem aranha, está tudo debaixo da pedra. E quando você levanta e a luz ilumina, o que acontece com esses bichos? Eles correm debaixo de outra pedra. Eles não aguentam a luz, é muito para eles. E aqui estão então esses homens sendo acusados formalmente pelo Senhor Jesus de assassinos dos profetas, estão prestes a fazer o maior assassinato de todos os tempos, condenar à morte o Filho de Deus. O nosso problema foi ter sido os mais velhos aqui, talvez, como eu, não é? Foi que nós fomos criados dentro de um sistema religioso. No meu caso foi católico, eu acho que talvez até a maioria aqui, né? E onde havia uma reverência muito grande para com os clérigos. Eu me lembro que você beijava a mão, não, do bispo, do padre, beijava o anel. Ninguém ousava falar alguma coisa contra um padre, uma freira, exceto minha mãe, né, que foi a dona Ruth, que foi expulsa do Colégio São José, em Limeira, no colégio de freiras, porque um dia no corredor do colégio ela vinha vindo uma freira em sentido contrário, ela pegou e levantou a batina não, é o hábito, né, da freira, ela levantou o hábito da freira, porque ela queria olhar o que é que tinha embaixo daquilo, né? Aí expulsaram ela teve que ir para um colégio estadual. Mas normalmente, mas ainda assim, né, mesmo com essa índole que ela tinha de sapeca, né, de aprontar as coisas, todo aniversário das freiras que ela conheceu no Colégio São José, as mais velhas, né, a turma mais velha, Madre Superiora, toda, ela fazia uma visita e levava um presente, porque ela tinha o maior respeito por aquelas mulheres. Eu acho que um respeito até de pena, né, porque é muito triste você ver aquelas pessoas dedicarem a sua vida a um sistema e ficarem prisioneiras de um sistema que, seguindo doutrinas de demônios, que é o que fala em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, proíbe o casamento. Então, o sistema que proíbe que os seus ministros e as suas servas
se casem. Não pode casar. E isso dá origem a todos os outros erros e pecados que se faz dentro dessa religião, dessa grande Babilônia, aí, dessa grande mãe, né? Hoje a gente vê hoje que vem à tona agora. Antigamente não podia nem se falar nisso, né? Mas hoje você pode procurar, tem vários filmes e documentários dos casos de pedofilia que ocorrem dentro do sistema católico romano. E muitos deles são encobertos pelo próprio sistema, mas que acontecem ali. E eu tive amigos que estudaram em colégios internos de padres, e eles contavam as coisas mais pavorosas, né? Meninos, colégios de meninos. Então, essa coisa vai continuar, esse monstro vai continuar até o fim. Nós sabemos que ela é a mãe de todas as prostituições. E será até o final, quando ela é vista como... João, inclusive, se espanta quando a vê, né? Quando vê a meretriz, a grande Babilônia. Ele se espanta. Por que ele se espantou? Porque aquela que deveria representar a noiva de Cristo era uma grande prostituta, estava embriagada com o sangue dos santos. Quantos santos foram assassinados por esse sistema? Ai de quem falasse contra. Então, como eu disse, eu sou do tempo em que você não podia nem levantar um dedo, nem levantar uma acusação, ou denunciar de alguma maneira. O menino que chegasse em casa e falasse, o padre abusou de mim lá no colégio, ele levava uma surra do pai. Porque era impossível o padre abusar do menino. Imagina, isso não acontece, são homens santos, são homens puros. E hoje nós sabemos melhor, né? Hoje a gente já conhece por baixo da batina o que tinha, não é? E quantos escândalos, quanta tristeza, quantas vidas destruídas, porque hoje existem associações de homens que foram abusados por padres e tiveram que o resto da vida se tratar com psiquiatra, com psicólogo, lidar com as marcas, né, as cicatrizes psicológicas que permaneceram por terem sido abusados e sempre debaixo de uma autoridade que esses homens não tinham e ameaçando de inferno se eles abrissem a boca, se eles contassem para alguém. É triste isso, mais triste ainda saber que milhões de pessoas em todo o mundo ainda estão presas nas garras de clérigos assim, que são filhotes daqueles que condenaram o Senhor Jesus à morte. Um pouco antes, no capítulo 23, no versículo 9, versículo 8, ele fala assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora pensa numa pessoa sincera, um homem sincero, que quer servir o Senhor, e de repente ele se associa ao catolicismo romano, por exemplo. Porque há muitos lá que realmente creem no Senhor Jesus, que são sinceros, né? Talvez ignorem muita coisa, mas ele se associa. Qual será o sentimento dele, a sensação dele, depois que ele for ordenado, receber lá a ordenação?
A primeira vez que alguém chegar para ele e falar assim: Padre Mário, como vai o senhor, Padre Mário? Imagina qual é a sensação. Será que ele nunca leu a ninguém na terra chameis vosso Pai? E ele está se referindo aqui vosso Pai, que é padre em espanhol, né? No sentido religioso, porque ele está falando do Rabi, no versículo 8, né? Não queirais ser chamados Rabi, que significa mestre, porque sois todos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, vosso Padre. Pensa bem, se for um homem sincero e escutar a primeira vez alguém chamá-lo de Padre Mário, ele deveria rechaçar isso imediatamente, se ele realmente busca a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém pode falar assim: aí o Mário está falando mal da Igreja Católica, peraí, tem para todo mundo aqui. Porque se você for ordenado um clérigo do protestantismo, você vai ganhar um título. Olha que título bonito: reverendo. Reverendo Mário. Dá para acreditar nisso? Na Bíblia versão inglesa, tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim: reverendo é o Senhor. Reverendo é o Senhor. O que significa reverendo? Né? Eu acho que vamos perguntar aqui para a inteligência artificial o que significa reverendo. Título de respeito utilizado em contextos religiosos para referir-se a ministros, sacerdotes e outros líderes religiosos. Deriva do latim reverendus, que significa digno de reverência ou venerável. Alguém aqui, de vocês que estão me ouvindo, se sentiria bem em ser chamado digno de reverência? Né? Ou venerável. O venerável Mário, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai catar coquinho, né, como a gente costuma dizer. Que é isso, cara? Sai pra lá com essa, né? Porque uma pessoa com o mínimo de bom senso não aceitaria esses títulos de padre, de reverendo, ou qualquer título que fosse que o colocasse num patamar de igualdade com aquele único a ser reverenciado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que realmente a Bíblia chama de Pai, que é o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes a gente se pergunta, onde foi parar o bom senso das pessoas? Não precisa nem ser de conhecimento bíblico, mas de bom senso, para entender que hoje, como o Senhor fala, sois todos irmãos. Todos vós sois irmãos. E só um é o vosso mestre, que é o Cristo. Eu realmente me sinto mal quando alguém me trata como se fosse um clérigo, sabe? Hoje mesmo recebi um lá: Pastor Mário, posso fazer uma pergunta? Eu respondi assim: você deve ter discado o número errado, porque aqui não tem nenhum Pastor Mário. Porque esse é o costume das pessoas. Mas é triste, porque, como nós vimos aqui nesse capítulo 23 de Mateus, ele não está esconjurando, o Senhor não está esconjurando as prostitutas, os bandidos, os ladrões, os viciados, os alcoólatras. Não, ele está esconjurando os líderes religiosos, o clero judaico, os clérigos do judaísmo. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.